Eu li o livro de Augusto Curry sobre o código da inteligência e eu resolvi trazer para você esses códigos e como que você pode aplicá-los na sua vida. Se você não me conhece, o meu nome é Letícia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gostar, deixa o like e se inscreve. Aproveitar que eu fiz um café justamente para gravar esse vídeo. Então me acompanhe enquanto eu tomo café e a gente conversa sobre o livro de Augusto. Ele ainda tá quente. Bom, ele começa falando sobre 4 armadilhas da mente humana. A primeira armadilha, ela é o conformismo, que é a arte de se acomodar, de não reagir, de aceitar passivamente as dificuldades. É como se o conformista ele pegasse, amordaçasse o seu eu, impedindo ele de lutar pelos seus ideais, de investir em seus projetos e de transformar a sua história. Então, quem é conformista, ele costuma dar muitas desculpas para não fazer as coisas darem certo. E eles costumam ter medo de errar, além de verem que ele errou também, das outras pessoas verem que ele errou. E alguns até incentivam seus amigos a ir atrás dos seus sonhos, mas eles mesmos não vão atrás dos sonhos deles. Você conhece alguém que é assim, que é conformista? Tá, mas a segunda armadilha da mente humana é o coitadismo. Esse daí acho que muita gente já fez, hein? Quer dizer, todos nós, eu também, você também, em algum momento você já foi coitadista consigo mesmo. Mas o que é o coitadismo? Então é alguém que se convence de que não é capaz de fazer nada. Ele costuma dizer que nada do que ele faz dá certo, ou que as situações não têm solução, ou que ninguém gosta dele. Então são pessoas que elas têm potencial, só que elas pegam todo o potencial que elas têm e jogam no lixo. A terceira armadilha é o medo de reconhecer os erros. Então seria uma pessoa que não admite que é humana e que tem imperfeições e defeitos. E isso acontece porque a sociedade à nossa volta faz com que as pessoas pareçam perfeitas e que nunca erram. Por isso que quando alguém comete um erro, ela acha difícil de admitir. E a quarta armadilha é o medo de correr riscos. Então, esse medo, ele trava a liberdade e a criatividade da pessoa. Essas foram as 4 armadilhas da mente que Augusto trata no começo do livro. Então agora vamos ver como que a gente pode mudar isso. Então, o primeiro código da inteligência é o código do eu como gestor do intelecto. Então, a gestão ela é fundamental em todas as atividades. Sem gestão, uma empresa vai à falência, uma família se desfaz e uma pessoa ela entra em crise. Então, o eu representa a autoconsciência, que, em resumo, é o que nós somos, quem somos, o que fazemos e onde estamos. E Augusto ele fala sobre a SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Então, o que é a SPA? Ela é pensar demais. E algumas das coisas que fazem a gente ter a Síndrome do Pensamento Acelerado são o excesso de informações, o excesso de estímulo visual, também o excesso de estímulo sonoro, os aparelhos eletrônicos, o excesso de atividades, o excesso de compromissos, como cursos, trabalhos, e você vai atrás de eu terminei esse curso, eu preciso continuar outro, mas eu terminei esse às 5 da tarde, às 6 eu já tenho outra coisa, e às 7... Então isso gera na gente a síndrome do pensamento acelerado. E uma outra coisa que pode fazer isso acontecer é a competição para ser o melhor, para ser o número 1, ser o melhor da equipe, a melhor da empresa, o melhor da família. O que não tem isso. Cada um tá num grau e todos precisam estar ali para se complementar e as coisas funcionarem. Então, isso de querer ser o melhor acaba te deixando com a síndrome do pensamento acelerado. E isso prejudica você. Alguns sintomas dessa síndrome
Vamos ver se você se identifica com eles. É a irritabilidade, a flutuação emocional, a inquietação, não aceitar ser contrariado, não conseguir se concentrar, o esquecimento, a fadiga excessiva, você acordar bem mais cansado do que quando você foi dormir, ter muita dor de cabeça, dor muscular, queda de cabelo, gastrite, por aí vai. Então, ter a síndrome do pensamento acelerado não é bom, é algo ruim. Só faz mal para você e para sua vida e para as pessoas que convivem com você ao seu redor. Então, a pessoa que consegue decifrar o código do eu como gestor do intelecto, ela consegue preservar a sua saúde mental. E é cada vez mais tranquilo, sereno e não se perde nos pensamentos à sua volta, não é escravo do passado e também nem do presente, mas ele valoriza a qualidade de vida. Mas como que você pode decifrar o seu eu? Então, no seu livro, Augusto ele deixa 5 exercícios que podem ajudar. O primeiro é passar pelo menos 10 minutos pensando em si mesmo. Então, nos seus medos, defeitos, preocupações e estilo de vida. O segundo é quando tiver um pensamento negativo, você deve pensar de onde que ele veio e como pode combater ele. O terceiro é aprender a preservar o seu espaço mental e não deixar nada nem ninguém invadir ele. O quarto é sempre se perguntar quem você é, onde você está e o que você quer. E o quinto é cuidar da mente como sendo a única empresa que não pode falir. Vamos ver agora o segundo código da inteligência? Então, o segundo código é o da autocrítica, que seria você pensar nas consequências dos seus atos. É pensar no seu futuro. Todas as ações, elas têm uma consequência. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando apenas sobre esse código da autocrítica aqui no canal. Se você quiser, você pode estar vendo ele depois, que eu não vou abranger muito dele agora. Então, é você pensar antes de tomar uma decisão, porque tudo que a gente faz vai ter uma reação lá na frente, seja boa ou ruim. Então a gente é pensar como as nossas ações hoje vão afetar o nosso eu de amanhã. Então quem pensa antes de agir se torna uma pessoa admirável, agradável, paciente, é boa companhia e ajuda as pessoas à sua volta a serem pessoas melhores. Então é alguém que a gente quer estar perto. Mas como que a gente pode ser essa pessoa? Então os 5 exercícios são: primeiro, você praticar o pensar antes de agir. O segundo, ficar em silêncio quando passar por uma situação em que alguém está provocando você. O terceiro, não viver com o conceito de que não leva o desaforo para casa, ou aquele do bateu, levou. Então, esquece isso. O quarto, não ser escravo da opinião dos outros sobre você. E o quinto, é conquistar o amor e a admiração das pessoas. Vamos para o terceiro código? O terceiro código é o código da resiliência. Então ela é a capacidade de sobreviver aos problemas da vida. E para decifrar esse código, é preciso entender que ninguém é digno do pódio se não usar os fracassos para alcançar ele. Então, que ninguém é digno da maturidade se não usar a incoerência para alcançar ela. E ninguém é digno da saúde mental se não usar as suas crises para alcançar a saúde mental. Então, nenhuma empresa ela é digna do sucesso se ela ignorar completamente todas as dificuldades que ela teve para chegar nesse momento de sucesso. E um parágrafo que eu achei bem interessante, ele diz assim, que uma pessoa determinada, que não desiste dos seus sonhos, que não abre mão de ser feliz apesar do seu caos, tem muito mais chance de usar o seu caos como oportunidade criativa. Alguns aspectos da teimosia não são saudáveis, mas não há dúvida de que uma pessoa resiliente tem boas doses de teimosia. Então, quem decifra o código da resiliência é uma pessoa mais segura, estruturada e que não se submete a derrotas. Ela também usa as suas dificuldades como oportunidades. Então ela aumenta os níveis de tranquilidade dela,
de tranquilidade, de prazer, de compaixão e de tolerância. Ela contribui para educar pensadores com uma visão de vida humana e realista. E por último, ela desenvolve uma mente bem mais saudável. Então, todas essas coisas que eu falei são coisas que hoje, quando a gente tá nas redes sociais, a gente vê que não acontecem, né? Fica aí para você raciocinar depois. Vamos ver como é que a gente pode desenvolver a resiliência? Então, o primeiro exercício é ter consciência de que a vida é caótica. As coisas não vão ser sempre um mar de rosas. Segundo, o treinar diariamente e enfrentar obstáculos. Terceiro, saber que as decepções e adversidades nos constroem ou destroem e usá-las para nos reconstruir. O quarto é ter consciência que ninguém é digno da saúde mental se não usar os problemas para chegar nela. E o quinto é saber que nenhuma empresa ou pessoa vai chegar ao sucesso se ela ignorar os dias difíceis e se ela não usar esses dias difíceis para se construir. Peraí, vamos tomar um pouquinho de café? Agora vamos para um código que eu particularmente acho bem interessante e ele é bem importante para nós no nosso dia a dia e para a gente poder conviver em sociedade, né? Ele devia ser até o primeiro, não devia estar em quarto. Mas, enfim, que código é esse que eu tô falando? É o código do altruísmo. O que é altruísmo? Seria a capacidade de você se colocar no lugar dos outros. Então, esse código, ele é o segredo para afetividade social, da capacidade de se doar, de cuidar e de proteger. E o ele é o reflexo da humanidade. Quanto mais altruístas nós somos, mais humanos nós somos. E é interessante que esse código, ele se ensina pelo exemplo visto, nem aquele ditado popular do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Ele é o contrário desse código. Então, esse código ele é mais parecido com aquele outro. Filho de peixe, peixinho é. Você conhecia esses ditados? Se você conhecia, deixa ali pra mim nos comentários e deixa ali, escreve outros ditados parecidos com esse, que se encaixam nesse contexto. Vai que tem algum ali que eu ainda não conheço. Então, como que ele funciona? Ele funciona pelo exemplo de que se a gente anda com pessoas boas, a gente aprende a também ser pessoas boas. Por exemplo, se a gente começa a ter um grupo de amigos onde se costuma mentir e falar muitos palavrões, a gente também vai pegar o hábito de mentir e de falar palavrões. Então, quando a gente se relaciona com certas pessoas, a gente costuma imitar elas. Então, quando a gente coloca em prática esse código do altruísmo, é o de dar bom exemplo. E nesse capítulo, Augusto ele fala de 2 tipos de pessoas. As que têm insensibilidade e as que têm hipersensibilidade. Quem é insensível, ele não pensa nos outros e nem como as suas ações afetam as outras pessoas. E quem é hipersensível não pensa em si mesmo. Então sempre coloca os outros à sua frente e esquece de si mesmo. Claro, todos nós já fizemos isso em algum momento, mas aqui ele está abordando quem costuma fazer isso dia após dia, após dia, após dia, por anos. Tá? Então, ele disse que uma pessoa insensível, ela deixa as pessoas que estão ao redor dela doentes. E a pessoa sensível demais fica doente por causa dos outros. Então é preciso ter um equilíbrio para não ser insensível e nem hipersensível. E quem decifra o código do altruísmo se torna uma pessoa mais generosa,
mais influenciadora, mais solidária e mais tolerante. Então ela expande os níveis de afetividade, de paciência e de tranquilidade. Ela também contribui para educar as pessoas para serem mais humanas e emocionalmente maduras, além de criar uma rede de relacionamento na sociedade. E quem não decifra o código do altruísmo desenvolve o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo, além da necessidade de ter sempre o poder sobre os outros. Ele também quer ser sempre o centro das atenções e desenvolve ansiedade, inquietação, impaciência e pode até desenvolver traços de psicopatia. Olha só como esse código é amplo e tão importante. Então vamos ver alguns exercícios para a gente poder ser uma pessoa mais altruísta. Então o primeiro é o praticar se doar, cuidar e proteger dos outros. O segundo, fazer algo para preservar a vida e o meio ambiente. Terceiro, ajudar crianças e jovens a se preocuparem com outros e a tratarem bem pessoas que passam por dificuldades. O quarto, prevenir a hipersensibilidade. Então, não viver a dor e a história dos outros e não tentar super protegê-los. E o quinto é praticar a oração dos sábios. Você sabe qual que é? A oração dos sábios é o silêncio. Agora vamos ver o quinto código da inteligência, que é o debate de ideias. Então ele basicamente consiste em falar e ouvir ideias novas. Para isso, é preciso instigar novos pensamentos, questionar o conhecimento novo e se interessar por quem está falando. Falar sua opinião e não considerar as ideias como verdades absolutas. Então, deixar os outros falarem as suas opiniões. E não ter necessidade de estar sempre certo. Respeitar as diferenças e trabalhar em equipe. Da mesma forma que o código que vimos antes, o debate de ideias, ele é aprendido pelo exemplo e pelo incentivo de se expressar. E quem decifra o código de ideias, ele se torna uma pessoa mais segura, determinada, decidida, além de ser alguém mais participativo, flexível, bom negociador e não é instável. Vamos ver agora como é que a gente pode ser essa pessoa? Então, os 5 exercícios. Primeiro, falar o que sente e o que pensa de forma respeitosa. Segundo, trabalhar em equipe e promover a colaboração e traçar objetivos em equipe. Terceiro, estimular o cérebro das pessoas do seu time ou da sua família. Mostrar para eles que eles têm potencial. O quarto, praticar o expor ideias e não impor ideias. Isso é importante, hein? Então, cuidar com o tom de voz, pressão e insistência. E o quinto é deixar a imaginação fluir. Vamos ver o 6º código. Então, o 6º código da inteligência é o carisma. O carisma seria a capacidade de envolver, encantar, surpreender, admirar outros e si mesmo. Quanto mais alguém decifra o código do carisma, mais ele é amado pelas outras pessoas e mais ele é procurado pelas outras pessoas. Ele vive melhor, ama mais, cuida mais, se diverte mais, quase derrubei aqui. Ele curte mais a vida e ele supera o cárcere da rotina. E quem não decifra o código do carisma é uma pessoa chata, complicada e desinteressante. E essa pessoa, ela fica se autopromovendo, além de ser desumilde. E ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim, né? Então, para decifrar o código do carisma, é preciso elogiar mais quem está próximo. Agradecer as pessoas que fazem coisas por nós, como um garçom, um cozinheiro, um porteiro, um motorista, um atendente do caixa, porque eles não são pessoas que estão ali só trabalhando. Também é importante a gente ficar feliz com o sucesso dos outros e não ter inveja do que as outras pessoas têm. Então, é importante a gente aprender a valorizar o que a gente tem e romantizar a nossa vida.
Existem dois tipos de carisma, o social e o psíquico. Então, o social, ele é encantar as pessoas, surpreendê-las, envolvê-las. E o psíquico é ter um romance com a própria vida, é curti-la e desfrutá-la. E quem desenvolve o código do carisma, ele se torna uma pessoa mais agradável, envolvente, encantadora. Também inspira as pessoas à sua volta. E ele se torna um líder nos ambientes em que frequenta. Ele rompe o cárcere do tédio. Ele vive a vida com mais aventura, felicidade e também valoriza as coisas que tem. E quem não consegue decifrar o código do carisma vive entediado, insatisfeito, irritado, infeliz, além de que o sucesso dos outros perturba ele. É uma pessoa que reclama demais, sente ciúme, inveja e não encanta as pessoas. Vamos aprender a ser mais carismáticos, então? O segredo para aprender, além dos 5 exercícios que eu vou passar aqui, é treinar. Treinar, treinar, treinar. Então, os 5 exercícios para você treinar são: primeiro, ter prazer em elogiar e ajudar os outros. Segundo, valorizar e agradecer as pessoas que contribuem com você. Como eu falei antes, pode ser garçom, cozinheiro, motorista, entregador, qualquer pessoa, atendente de caixa, qualquer um que fizer algo por você. Até mesmo dentro da sua família. Ah, alguém fez a comida? Agradece pela comida, elogia a comida se você gostou. Então, elogiar e valorizar é muito importante. Terceiro, ter prazer com o sucesso dos outros e, se possível, ajudar os outros a alcançarem seus objetivos. O quarto é valorizar as pequenas coisas, os pequenos começos. E o quinto, cultivar todos os dias um romantismo pela vida. Vamos ver agora o 7º código da inteligência, que é a intuição criativa. Então, o que é isso? Seria você libertar o imaginário. Não se prender apenas com as notas das provas, mas deixar a imaginação fluir, para deixar as coisas acontecerem. Então, quem decifra o código da intuição criativa abre as janelas da sua mente para construir um raciocínio histórico-social, histórico-psíquico, existencial e esquemático, além de se tornar mais flexível, se inspira mais, aprende a dar respostas inteligentes em situações estressantes, enxerga os problemas da vida com vários ângulos e faz da vida uma aventura. E quem não decifra o código da intuição criativa pode se tornar uma pessoa fechada, rígida, que dá sempre as mesmas respostas para problemas diferentes, que repete os erros com frequência. Então, se torna uma pessoa que é especialista em julgar e não em acolher. E ela é vítima do ciúme, da inveja. O sucesso dos outros incomoda ela. E ela se torna uma pessoa insatisfeita, que vive entediada e presa nas tramas da sua mesmice. Então, é bem pesado, né? Eu gostei muito desse livro porque ele, ele abre a nossa mente assim de um jeito. E são coisas que a gente... Depois eu falo. Fica até o final, depois eu termino de falar. Vamos ver os exercícios antes. Então, para a gente ser uma pessoa com intuição criativa, nós precisamos... Primeiro exercício. Aprender a pensar por diversos ângulos e considerar os fatos históricos, sociais e dos outros, antes de tirar uma conclusão. Segundo, exercitar todos os dias a imaginação. Não ter uma forma única e fechada de pensar. O terceiro, usar a arte da dúvida para questionar. O quarto, não ter medo de ousar e ser diferente. E o quinto, enxergar o caos como uma oportunidade criativa. Vamos ver agora o 8º código da inteligência, que é o eu como gestor da emoção. Isso seria a gente cuidar e controlar os nossos sentimentos. Esse eu, ele representa a nossa capacidade de escolher, decidir, estabelecer metas e traçar caminhos e outras escolhas.
Então, Augusto ele fala do exemplo de um motorista que, aqui é um motorista, né? Que ele solta o volante e deixa o veículo ir sem direção. Sem dúvida, isso vai levar a um acidente, você não concorda comigo? Isso vai fazer com que o carro, o que ele estiver dirigindo, vai bater, não tem? Então, ele compara isso com pessoas que deixam as suas emoções sem direção e soltas. E já outras pessoas, elas deixam que os outros controlem as suas emoções. Assim, deixa de ser o que ela quer para ser o que os outros querem que ela seja. Então, quem não decifra o código do eu como gestor da emoção pode se tornar uma pessoa insegura, emocionalmente frágil e desprotegida. Também alguém que vive estressado, ansioso, irritado, impulsivo, além de se tornar um especialista em reclamar e em ter dificuldade para curtir a vida. Mas quem decifra o eu como gestor da emoção, ele se torna uma pessoa mais segura de si, autoconfiante, autodeterminado, com estabilidade emocional. Ele gosta da vida que ele tem. É uma pessoa agradável e que consegue libertar a sua imaginação. É produtivo e deixa de ser escravo do medo, da angústia, do tédio, das calúnias, das difamações, enfim, do que os outros falam dele. E ele vive a vida com mais deleite e aventura. E os exercícios para a gente poder decifrar o código do eu como gestor da emoção são: primeiro, debater todas as emoções que está sentindo. Segundo, proteger a emoção das seguintes ferramentas: não exigir o que os outros não podem dar. Então, doar-se sem esperar retorno e entender que por trás de uma pessoa que fere, sempre há uma pessoa ferida. O terceiro, não viver do que os outros pensam de si, mas viver você do que você acha de si mesmo. O quarto, entender que os nossos pensamentos e sentimentos não podem ser invadidos por outros quando bem quiserem. E não deixar que os outros falem de ruim afete o seu emocional. E o quinto é treinar o estilo de vida para fazer as coisas mais devagar e uma coisa por vez. Então, depois de falar sobre os códigos da inteligência, Augusto fala de 5 hábitos para se tornar uma pessoa melhor. Ele aplica no seu livro para profissionais, mas ele diz que pode ser aplicado em qualquer área da vida. Só um pouquinho. Então, o primeiro hábito é que bons profissionais, eles fazem tudo o que lhe pedem. Já excelentes profissionais surpreendem, fazem além do que lhe é solicitado. O segundo hábito: bons profissionais corrigem erros, enquanto excelentes profissionais os previnem. Terceiro hábito: bons profissionais executam ordens, enquanto profissionais excelentes pensam pela empresa. O quarto hábito: bons profissionais são individualistas, enquanto excelentes profissionais trabalham em equipe e lutam pelo cérebro do time. O quinto hábito: bons profissionais, eles usam o poder do medo e das opressões, enquanto excelentes profissionais usam o poder do elogio. Então, uma frase que eu anotei aqui é que aprender a pensar vale mais do que muitos diplomas. Bonito, né? Eu botei uma frase aleatória do livro. Sim, essa frase está no livro, no meio do meu esboço do vídeo. Legal, né? Parabéns, Letícia do passado. Tá, enfim.
Augusto, ele termina o seu livro falando de outros 2 livros que ele publicou, e num deles fala sobre se interessar sobre a história de vida das pessoas, e no outro sobre a gente ir atrás dos nossos sonhos e não apenas do que a mídia quer vender. Então, essas coisas que eu falei no vídeo de hoje foram algumas das coisas que eu anotei de quando eu li o livro e que eu quis compartilhar com você. Então, eu tinha feito uma enquete lá no Instagram perguntando se vocês queriam que fosse um vídeo longo ou se fosse vídeos em parte 1, 2 e assim ia até eu falar tudo. Como o que mais foi votado foi um vídeo longo, por isso que esse vídeo ficou tão longo. Então eu vou repetir a frase que eu deixei aqui, que é: aprender a pensar vale mais do que muitos diplomas. Então é uma frase pra gente meditar. E a minha percepção do livro é que o livro ele falou de coisas que a gente normalmente sabe. A gente sabe que tem que ser legal com os outros, a gente sabe que a gente deve elogiar os outros, a gente sabe dessas coisas, né? Mas é bom a gente reler elas pra gente pensar o que a gente tá fazendo da nossa vida hoje. Será que hoje eu sou uma pessoa reclamona? Eu sou uma pessoa chata, mandona? Eu sou uma pessoa que fala pros meus filhos ou pra quem tá em volta: ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Será que eu já usei essa frase pra alguém? Então, é bom a gente ler livros assim, porque fazem a gente parar e pensar: o que eu tô fazendo? Será que eu sou uma pessoa agradável? Será que os outros gostam de mim e me enxergam como uma pessoa agradável? Então, fica aí um questionamento para pensar. Obrigada por você ter assistido o vídeo. Não sei se você assistiu até o final. Se você viu até o final, por favor, comenta ali nos comentários. Fala, fique até o final. Só para eu saber. Porque são quase 40 minutos de vídeo e demorou bastante para fazer. Tanto ler o livro, escrever o esboço do que eu ia falar, gravar. E vai demorar mais algumas horas para eu editar esse vídeo. Então, se você ficou até aqui, por favor, deixa o seu like, escreve alguma coisa nos comentários e se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo, por ter assistido até o final. Você é incrível. Obrigada mesmo. Bom, é isso. Se quiser ver outros vídeos ali do canal, eu vou estar deixando aqui na tela final um vídeo para você assistir. E eu vou esperar você ali no próximo vídeo. Até!